Aqui. Bom, pessoal, bom dia. Né? Eu queria, antes de tudo, agradecer a presença de vocês duas aqui. É muito importante para mim que essa conversa seja uma conversa bem livre, bem aberta. A disponibilidade de vocês me deixou muito grato, de verdade. Eu vou pedir para que vocês se apresentem e daí a gente começa o bate-papo. Quem vai assistir esse bate-papo aqui é para tentar falar um pouco mais sobre a área de mobilidade global, sobre quem é profissional de mobilidade global, né? Tentar, de alguma forma, falar do nosso dia a dia, os nossos desafios. E com isso eu passo a palavra aqui para a Laure, para ela se apresentar e falar como que ela chegou nessa área. Tá certo. Primeiramente, Caio, muito obrigada por esse convite. Eu fiquei muito honrada e feliz assim de poder conversar sobre mobilidade internacional. É um tema pelo qual eu sou apaixonada e tenho sido muito assim privilegiada de poder acompanhar esses vídeos que você tem feito. Eles têm contribuído muito para as minhas atividades. Então, parabéns pela iniciativa. A nossa área é uma área que não existe muito material ainda, né, de referência. Então, você está contribuindo aí com alguns referenciais para quem está entrando na área agora. Meu nome é Lauriane, trabalho com mobilidade internacional há cerca de 6 anos, especificamente, mas comecei trabalhando com imigração numa consultoria pequena, brasileira, focada em vistos apenas. A minha formação é em relações internacionais e acho que é por aí, né, de apresentação, para não me estender muito, porque se eu deixar eu começo a falar e não paro. Pode ficar à vontade, isso aí não vai ser um problema. Então, eu vou passar para a Jennifer. Gente, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Caio. Eu também acho muito importante ter assuntos de imigração, porque a mobilidade é um assunto muito estendido, mas não tão reconhecido e explorado. Então, acho legal ter materiais sobre. Trabalho em imigração, não tenho tanta experiência quanto a Laure, mas eu trabalho 1 ano e meio já de imigração. Também comecei como estagiária em uma empresa focada em imigração em geral, não só vistos, mas imigração e registro aqui do migrante no Brasil. E agora continuo na área, só que uma empresa um pouquinho maior. Que legal. Me apresentando, eu sou Caio, sou advogado, também comecei na área há pouco tempo, não foi há muito tempo. Entrei na área por acaso, e aí eu já puxo aqui, né, como a gente chegou nessa área. Depois de mim, vocês fiquem à vontade. Nós estivemos no curso, né, Laura? Quase todo mundo entrou na área por acaso. Foi sem querer, foi de paraquedas. Então, foi muito assim. E aí, eu explico porque eu falei de ser advogado. Eu fui fazer uma entrevista para estágio de direito. E aí, na entrevista do estágio, me perguntaram coisas pessoais, eu acabei falando de couchsurfing, e aí disseram, ó, a gente está criando uma área aqui de imigração, eu acho que você tem um perfil, quer fazer parte aí lá na Samsung, e aí pagaram todos os treinamentos, a gente iniciou a área, teve que escrever política, então, assim, foi realmente uma experiência onde iniciou meu conhecimento sobre mobilidade, né, eu tinha uma parceira, a Adriana, que ia fazer parte, infelizmente não deu agora, desse vídeo, e ela também já tinha muita experiência com expatriação, ela trabalhou numa empresa que expatriava muitos chineses, então era uma quantidade muito grande, muitas fábricas em Manaus, elas trazem diretorias, altos cargos para lá, então são muitos. Na Samsung, há um tempo atrás, eles chegaram a ter cerca de 400 ou 500 expatriados com suas famílias, então eram muitas pessoas para serem gerenciadas. Então, foi assim que eu cheguei na área. Agora eu estou na Resultados Digitais, trabalhando com mobilidade. A Resultados Digitais está num processo de expansão para a América Latina e tem uma iniciativa em Portugal. Então, são essa movimentação de pessoas, assim como ela contrata em outros países para trabalhar aqui no Brasil. E aí eu sou responsável por todos esses processos. Tem sido uma experiência bem gratificante, porque é startup, então a gente precisa delimitar a política, os processos, entender mais sobre vistos. Então, na Samsung eu tinha muito movimento de inbounds, né? E agora eu estou tendo muito movimento de outbounds. É bem
desafiador. Eu acho que nesse momento assim, é muito desafiador para todos nós. Como é que vocês chegaram nessa área? Foi... Conta aí pra gente, Laure. Olha, no meu caso, eu acho que como a maior parte dos nossos colegas, né, eu nunca nem havia ouvido falar em mobilidade internacional na minha vida. E isso é interessante de se pensar quando a gente pensa que a minha formação foi em relações internacionais, mas a minha faculdade ela era muito mais voltada para a parte mais acadêmica, né? E então, assim, dentro dessa formação, haviam poucas oportunidades de estágio, né, para né, quem trabalha com RI, e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar com imigração, que era uma área correlacionada. Eu não sabia muito onde eu estava entrando, mas entrei, comecei a trabalhar nessa parte de imigração, e aí fui convidada, né, para trabalhar numa multinacional, que é maior, que é na verdade, é uma Big Four, e lá a minha visão sobre mobilidade se expandiu. Então, enquanto eu estava trabalhando com o visto, foi uma introdução para esse universo de empresas, eu atendia, né, na consultoria empresas e tinha contato justamente com as pessoas de mobilidade dessas multinacionais, então eu tinha sido já introduzida, mas não tinha dimensão de qual era esse universo. E aí, entrando numa Big Four e tendo a oportunidade de trabalhar com empresas de diferentes segmentos, é que eu pude ver o quanto é amplo e, apesar de muito desafiador, eu realmente me apaixonei pela área e aqui estou, né, depois desses anos. Eu sou apaixonado por esses desafios. Não, e no seu caso, quando você falou assim, trabalho numa startup, estou ajudando a estruturar os processos de mobilidade, são ideias que, se a gente parar para pensar, colidem muito, né? Porque a startup quer tudo para ontem. E os processos de mobilidade acabam muitas vezes sendo morosos. Então, eu fico imaginando o desafio que você tem para atender a necessidade do negócio, né? Na velocidade que precisa ser feito. Com certeza deve ser bem desafiador. Mas eu acho super legal. Eu gosto bastante também. Jennifer, na academia falavam sobre essa área para você, na faculdade? Não, ainda não falam. A imigração, igual eu falei antes, é uma área que não é, acho que, tão explorada. Eu nem imaginava que existia essa área. Eu estava procurando um estágio quando eu entrei na área de imigração, e aí me falaram, você vai precisar de lidar com a Polícia Federal, lidar com os patrulhados, lidar com a imigração. Eu fiquei pensando, eu nem sabia que tinha uma empresa que podia fazer isso. Eu acreditava que eles, quero trabalhar fora. Eles que, né, corriam atrás de todas essas coisas. E é um mundo desconhecido. Tem vários desafios, é muito dinamismo. Eu acho que é por isso que eu me apaixonei pela área. Desafio atrás de desafio, não é uma área parada. Muito interessante, tudo é muito legal. Eu acredito, assim, que cada descoberta que eu fiz me levou uma outra, que vai levando uma outra, é um loop infinito, e é muito legal mesmo. Eu não imaginava que tinha essa área, e eu acho que deveria ser uma área bem explorada, se não até uma matéria, né, na academia, na universidade. Eu concordo sobre ser uma matéria até, e quanto mais a gente conhece, mais a gente vai aprendendo, né? Quando eu entrei na área, eu descobri isso da imigração, dos vistos, mas aí tinha a parte de relocation, ou seja, tem equipes especializadas para contratar a internet do expatriado, para contratar o serviço dele lá no outro país. Quando nós recebíamos na Samsung, existia aquela primeira visita, né, a Look and See. Então, levar o expatriado para conhecer a cidade, entender os locais que adaptam ao perfil dele, isso é uma parte, assim, que eu não conhecia, e a gente vê o resultado da efetividade desse tipo de atividade no dia a dia, quando nós vemos esse tipo de resultado, poxa, é muito gratificante saber que aquilo fez a diferença na escolha dele, saber que aquilo foi efetivo, né, que não é só levar ele para passear, não, a gente levou ele em lugares nos quais ele disse que precisava para poder se sentir livre, acolhido naquela cidade. Ele gosta de academia, ele gosta de parque, então envolve muitas atividades diferentes, né? Um dia eu estou fazendo uma visita na cidade, no outro dia eu estou na Polícia Federal tentando acelerar algum tipo de diligência. É bem interessante.
Jennifer, mas tu lembras, assim, um grande desafio que tu teve enquanto profissional de mobilidade, que tu podes compartilhar com a gente? Alguma coisa que tu precisou... Olha, Pode ficar à vontade. eu acredito que o grande desafio seja na Polícia Federal, né? Esses processos para ele, para registrar os imigrantes é bem complexo, poderia falar. E o grande desafio que eu tive é porque eu pensava que era assim, é como tirar um passaporte. Para mim, que sou brasileira, era ir lá apenas tirar a documentação. E eu não tinha, eu acho que a ideia do quanto a gente estava mudando a vida de um migrante, porque ele estava trocando de país, ele estava vindo para cá, talvez para assumir uma nova função na empresa dele, cultura totalmente diferente. E eu acho que o grande desafio meu foi ter essa empatia de se colocar, né, no lugar do imigrante, a ponto de, poxa, a gente ter que ser mais brando possível com ele e entender todos os desafios que ele vai passar para poder seguir com o registro dele. Essa empatia em geral, acho que para mim foi o grande desafio de imigração geral, assim. Muito legal mesmo. Laure. Acho que de desafios é interessante pensar que na área de mobilidade o crescimento ele não para. E eu tenho esse perfil de não conseguir me ver executando um trabalho que é só carimbo papel, né? Ou aperta, né? Atualiza aquela planilha. E aí me parece assim que em mobilidade internacional o maior desafio é você continuar atualizado e relevante e atendendo às necessidades da estratégia do negócio. E ao longo dos anos, vai ficando claro para mim o quanto o papel do profissional de mobilidade está sempre aumentando o description. Então, antes, era uma pessoa que precisaria gerenciar muito bem os vendors. Então, sabendo gerenciar o parceiro que nos atende com imigração, o parceiro que atende com assessoria fiscal, o parceiro que atende com relocation, você já atendia a necessidade do negócio. Mas hoje está claro para mim que você tem que ter um know-how de imigração, você tem que ter um know-how de tax, você tem que ter um know-how de internacionalização de empresa, você tem que ter um know-how de interculturalidade, você tem que ter um know-how de seguridade social. Então, assim, de folha de pagamento, de shadow payroll. E aí você tem que ter esses genes, esse DNA de curiosidade, né? Você tem que ser essa pessoa que vai atrás das informações e tem que ter um bom network, né? Para te dar um suporte, para tirar dúvidas, porque a gente não tem uma cartilha. Não existe numa livraria um livro, né? Com todo o step by step, né? Por isso que a gente se conheceu nesse curso da Mabel aqui, vou fazer propaganda, né? No Master está entrando no mundo de mobilidade internacional, é um curso que faz muita diferença, achei muito bacana, e aí eu acho que o maior desafio é isso, assim, é essa interdisciplinaridade, né, essa visão holística que a gente tem que ter, não só na questão técnica, das coisas que eu mencionei, quanto internamente dentro da empresa, a gente está vendo, como a Jennifer colocou, a questão do expatriado. A gente está entendendo também, a gente tem essa visão da estratégia da empresa, a gente tem que atender a necessidade do negócio, questões orçamentárias, questões de compliance com a legislação do país de origem e destino. Então, são muitos pratos que a gente tem que equilibrar ao mesmo tempo. E essas mudanças socioeconômicas, crises, agora como a gente tem a Covid-19, a necessidade de ter respostas, de ser criativo, em curtos espaços de tempo, e como você tem que descobrir coisas que você nem sabia que existiam e ter a resposta, sabe? Essa questão de ser rápido, de se reinventar, de ser curioso, eu acho que é um desafio constante dentro da área, né? Porque você passa uma experiência num país e aí você acha, ganhei um repertório, mas aí num outro país, ou no mesmo país com expatriado numa condição diferente, é tudo novo de novo e você tem que correr atrás. Então,
Eu acho um desafio. Ah, por si só. Ter esse bom relacionamento eu acho muito importante, né? É uma coisa assim que eu prezo muito. Normalmente eu tento ir pessoalmente à Polícia Federal com o expatriado, ainda que, né, com o impatriado a gente não tem esse acordo de precisa ter alguém lá com ele, né? Nós fazemos todo o processo, entregamos a documentação, mas antes era assim, né? Antes de eu chegar, eu fiz questão de estar lá para conhecer as pessoas que atendem, para que isso faz muita diferença, né? Olha, eu sou da Resultados Digitais, a gente está aqui, e o expatriado, e o impatriado, né? Ele também percebe o cuidado da empresa com ele, que muda. A empresa não deixou ele lá com o documento na mão esperando a vez dele, não. Tem uma pessoa lá que fala o idioma nativo, que vai entender a cultura, vai entender, às vezes, né, acontece da pessoa estar de mau gosto e às vezes ele nem percebe por N motivos, né, pela forma de expressão diferente do brasileiro, e aí você consegue lidar com aquilo ali na frente dele e ele percebe que aquilo ali fez uma diferença. Para mim, esses são grandes desafios. Os maiores desafios para mim, eu acho que existe muita indefinição sobre o nosso papel, né? Como você falou, às vezes aumenta muito a job description. Então, umas empresas chamam de payroll internacional, outras empresas chamam de mobilidade, outras empresas é o RH internacional, outras empresas é só a secretária executiva, né? A Adriana ia falar muito sobre isso, ela trabalhou com mobilidade muito ainda com o título de secretariado executivo, que pode ser, né, dependendo da realidade da empresa, mas essa indefinição sobre os nossos papéis, ela ainda é uma coisa muito pesada, até porque, apesar de gostarmos de desafios, nem sempre aquilo faz parte da job description ou daquilo que a gente se propôs a fazer enquanto profissional, né? Por exemplo, um grande exemplo que eu tive foi, e aí não acho que tenha sido fora da minha job description, mas são, por exemplo, levar o expatriado no médico, e aí ele tem um ataque de convulsão enquanto ele toma uma injeção. Então, são coisas assim que, ainda que eu tivesse que dar o suporte, eu não tinha preparo para aquilo. Eu não tenho preparo para lidar com aquela situação, né? Então, são coisas assim que são situações nas quais as empresas precisam entender até onde ela vai conseguir dar esse suporte, entender o preço da terceirização de suportes especializados, né? Ainda que exista um profissional de mobilidade, existem pessoas, empresas de consultoria terceirizadas que fazem aquele serviço especializado, que tem treinamento para aquilo, que vão atender. Então, eu acho que vai muito do profissional de mobilidade. Eu sempre falo isso, acho que ontem nós tivemos uma reunião, eu falei, eu gosto muito de tentar pensar um pouco proativamente e sugerir essas terceirizações quando necessário, né? Ainda que eu concordo, a gente precisa ter background até para direcionar a empresa, e justamente eu acho que o background vai fazer a gente nos vai fazer encontrar consultorias que vão atender bem, né? Ó, essa empresa, nós precisamos de uma revisão fiscal, essa empresa aqui é a que eu mais indico, nós estamos necessitados de um suporte para vistos, dessa aqui é a empresa que eu indico, por N motivos, essas mudanças políticas que afetam o nosso dia a dia. Para mim, esses são desafios, assim, alinhar nosso papel com o outro, com os stakeholders é o maior desafio para mim. Esse é realmente o maior desafio, para que eles entendam onde é o nosso limite, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. É como a gente estava falando, né, Laura, contando a experiência de alguns direcionamentos que nós tivemos, das pessoas quererem que o visto saísse rápido, saísse logo. E nós não temos esse tipo de poder, né? Isso já aconteceu de autoridade, né? Já aconteceu contigo, Jennifer, de tentarem acelerar um processo que não era da tua alçada? Já aconteceu recentemente, agora nesse estado de pandemia, um cliente queria vir ser registrado, sendo que está tudo fechado, a maioria dos órgãos não está acontecendo, e eu quero, ele assim, exigia, mas ele não entendia essa situação. E tá fora da minha alçada. Então, ali a gente tem que praticar o máximo de diálogo e paciência, porque não tinha muito o que fazer. Um dos desafios também da imigração é essa urgência versus a expectativa do cliente. Então, algo que tem que ser bem alinhado. E aí, pegando um gancho do que vocês dois falaram,
É interessante observar, né? Primeiro, que a gente se percebe, enquanto mobilidade dentro da empresa, tendo que fazer essas provocações, né? De entender a atribuição das responsabilidades, porque a imobilidade dentro da empresa, ela atua junto com o pessoal de remuneração e benefícios, muitas vezes, às vezes, junto com o pessoal de desenvolvimento, com o pessoal de recrutamento, então, o jurídico, enfim, dentro desse contexto da organização, chamar para o diálogo, né? Porque muitas vezes eu percebo que algumas empresas elas têm áreas de pessoas muito competentes, mas que cada um fica focado em fazer só aquilo que lhe cabe, sem ter a visão do todo. E muitas vezes o próprio patriado acaba sendo afetado por isso. E aí o papel desse profissional de mobilidade é justamente fazer essa intersecção, conectar essas pontas e fazer as pessoas começarem cada vez mais a entender como uma coisa está interligada à outra, né? Então, a importância de, a partir do momento que o RH tomou uma decisão, notificar a folha de pagamento até um determinado prazo, para que aquele pagamento que tem que ser feito seja feito de forma adequada, e por aí vai. E aí a gente ainda tem esse outro desafio que é junto aos órgãos, né, as autoridades. Então, a gente tem um papel muito limitado, é muito mais consultivo do que de realmente decisório, né? Então, às vezes, a expectativa tanto do consultor ou da empresa, que você consiga o visto em um dia, mas isso cabe ao governo, a autoridades locais, e a gente, se eu pudesse dar um feedback, Jennifer, eu acho que por parte da consultoria, o que pode ser feito, às vezes, não é alinhamento das expectativas, né? Então, o combinado nunca sai caro. Então, assim, realmente formalizar por e-mail e se houver alguma coisa que é muito particular daquele caso, às vezes até ligar, né? Não só mandar e-mail, ligar para a pessoa de mobilidade e falar, olha, acho melhor você falar com o seu consultor, explica que nesse cenário de Covid não tem nem previsão, então se formos lá, não vamos ser atendidos, não tem previsão. A gente está fazendo um acompanhamento periódico, assim que for possível, a gente vai dar um retorno. Porque mesmo que seja uma situação que cause desgaste interno, porque foi avisado com antecedência, foi alinhada a expectativa, o impacto é menor. O problema é quando a gente não é avisado, né? E aí você é pego de surpresa. Eu acho que eu tenho um caso de inbound também, que ele precisa renovar visto 2. E, infelizmente, às vezes, até enviando esses e-mails, a gente precisa reforçar, né? Eu tive que pedir um e-mail da Polícia Federal para comprovar que a Polícia Federal não está funcionando. Às vezes, é muito importante que eles tenham esse tipo de retorno, né, de respaldo para poder agir. Enquanto tu falava, Laura, eu estava lembrando aqui que o processo de fazer a versão da política agora dar resultados digitais, ele me levou muito a isso. No meu primeiro momento na Samsung, eu errei bastante, sendo essa pessoa que não se importava com os outros processos. Era muito legal, era muito importante fazer algumas iniciativas de benefícios, mas existe o processo do pessoal de folha, existe o processo do pessoal de pagamento. Não posso contratar um benefício se as pessoas de Treasury não vão conseguir processar aquele benefício, não tem como pagar, não tem como ter invoice, por N motivos, né? Então, foi um processo muito legal para mim, porque eu pude negociar bastante com as áreas sobre esse tema, negociar com o time de facility do que dava para fazer, enquanto nós temos aqui na sede, em Florianópolis, um dia que é o que a gente chama de votocracia, né? Dão 3 opções, a gente escolhe aquele lanche especial, mas que não estava acontecendo nas outras sedes. Então, foi algo que eu precisava entender, quem era o dono desse budget, quem podia fazer isso com os expatriados, quem ia dar para gerenciar essa alimentação lá, porque aqui tinha pessoas responsáveis, lá não tinha. Então, quem vai pagar, quem vai contratar o fornecedor, quais vão ser as opções. Ou seja, eu não posso dizer, vamos ter votocracia nos outros países sem antes falar com todas essas pessoas, né? O pessoal de compras, o pessoal que vai contratar o fornecedor. Ao mesmo tempo, os benefícios de plano de saúde, não tinha como pagar através de invoice, não tínhamos entidade, vamos conseguir terceirizar, fala com outsourcing, vocês conseguem suportar esse tipo de operação, e aí a gente paga uma porcentagem, aí o outsourcing, beleza, a gente consegue. Então, tive que negociar com o outsourcing, negociar com o pessoal de financeiro,
para que aquele plano fosse ativo. Então, são negociações diárias que a gente faz, que eu acho que realmente torna essa área mais estratégica e consultiva. Então, cada vez mais atualizações são importantes. A gente fala demais, eu estou adorando. Eu vou voltar aqui no meu roteirinho só para... teve uma pergunta que eu deixei passar. Não deixei passar. A gente está falando muito desse perfil de flexibilidade, de dinamismo. Muita gente conversa comigo e nem imaginava que essa área existia, né? Vocês têm alguma dica para quem quer entrar na área, para quem quer se atualizar, quem gostaria de estar preparado para entrar para a mobilidade? Como que a pessoa pode estar mais preparada mesmo, mas... Você diz assim, a pessoa nunca atuou na área e quer entrar na mobilidade internacional? Eu acho que uma boa forma seria justamente atendendo as conferências, né, e eventos, cursos que são oferecidos nas câmeras comerciais, né, e esses cursos que são oferecidos por prestadores de serviço da área, porque aí talvez por meio desse networking, não só o conhecimento que a pessoa vai adquirir, né, nas conferências, mas também esse networking que vai sendo construído. E se atentar às oportunidades que são das vagas, acho que é sempre válido, né, você entrar nos sites das empresas que você tem interesse, e em vez de só se candidatar às vagas que estão disponíveis em plataformas como LinkedIn e vagas, se você tem interesse numa multinacional específica ou num segmento, né, quero trabalhar no segmento financeiro, de construção, entrar nessas multinacionais e mandar o currículo também. Mas acho que por meio de networking, talvez você consiga, de uma forma mais ágil, se colocar. Legal, Jennifer. Eu também acredito que seja essa forma de networking, para mim, é a mais correta, né? Mais efetiva para entrar. Eu lembro que quando eu entrei na empresa que eu era estagiária, eu gostei tanto, acho que, da área, que eu começava a pesquisar vários cursos, vídeos, eu entrava em conferências, eu já entrei em uma conferência em alemão, não estava entendendo nada, mas era muito interessante, era um papo sobre vistos e refugiados, mas eu gostava tanto daquilo que eu ficava pesquisando no tempo livre. Então, a pesquisa, e acho que é um conselho, a pessoa, assim, sempre estar atualizada, buscar todas as formas de atualizações possíveis, porque, igual a gente falou, é uma área muito dinâmica, toda hora muda, toda hora a gente precisa estar atento às mudanças, então buscar sempre estar atualizado para estar acostumado, né, na área depois. Que legal, eu vou contar um caso e aí exemplificar a minha dica. Eu era estagiário de um escritório de advocacia e uma vez eu recebi um feedback de uma chefe minha que foi muito engraçado, mas é uma frase que eu levo para a vida e que às vezes me acorda quando eu estou perdendo o foco. Ela, por N motivos, ela chegou um dia para mim e ela disse, Caio, estuda pelo menos o que a gente trabalha. Pelo menos o que a gente trabalha. E aquilo ficou na minha cabeça, eu disse, meu Deus, eu não estou estudando, eu estou focando em tantas coisas e às vezes eu preciso focar aqui, né? E por que eu falo isso, da minha dica? Porque às vezes eu me pegava, enquanto na RD, estudando sobre outros países, quando eu precisava focar em México e Colômbia, que eram as legislações mais pertinentes para aquele meu momento. Então, o que eu estava trabalhando era México e Colômbia. Então, eu acho isso muito importante, né? Se você quer entrar na área, estuda sobre essa área, foca nessa área, né? Não perde o foco com outras situações. Então, é um fato que você vai precisar de uma segunda língua, isso é um fato. Vai facilitar bastante que você tenha essa segunda língua, algum tipo de... ou já cursando, disponibilidade para aprender, né? Essa é muito necessária, eu acho que essa flexibilidade é também necessária, porque como a Jennifer contou, eu acho que é uma realidade de muitas pessoas. Um dia você está lá na Polícia Federal, outro dia você está falando com o cliente, outro dia você está preenchendo relatório, que faz parte do nosso dia a dia também, né? Não gosto, mas a gente tem que preencher vários relatórios, até para comprovar que que o budget está sendo usado de forma correta. Então, são skills assim ou seja, vai precisar de um Excel, essas skills elas vão ser muito necessárias.
e aprender a lidar com outras culturas, né? Como a Laura falou, para mim foi um dos grandes aprendizados. Eu fiz o curso com a Mariana Barros, e aí nós precisávamos replicar aquele curso na empresa. Nossa, ele foi muito efetivo. Preparar os liderados para líderes de outras culturas e os líderes para liderados brasileiros e de outras culturas foi muito gratificante, porque nós vimos realmente o impacto disso na recepção dos novos líderes, porque a comunicação era diferente, a forma de lidar com as situações era diferente, então todo mundo percebia que a própria empresa já tinha histórico de casos que não deram certo, de líderes que chegaram querendo impor algum tipo de nova forma de trabalho cultural, e aquilo ali não pegou porque foi muito impactante. Então preparar os liderados para aquilo foi muito, muito, muito real. E assim, se você quer lidar com outras culturas, eu acho que todo mundo que veio para a mobilidade teve aquela pessoa que a gente chama de wanderlust, né? Gosta de outras culturas, gosta de viajar, gosta de ter esse contato. Eu também, quando na faculdade, eu lidei com os refugiados, então existem muitos projetos voluntários para trabalhar com refugiados, e lá em Manaus, da onde eu sou, a gente tinha os haitianos, então trabalhei com a pastoral para que eles conseguissem o visto, para que eles conseguissem a carteira. Então, são situações em que você consegue entender um pouco como é para eles o peso de mudar de país, como é o peso de deixar a sua nação, tudo aquilo que é familiar, e mudar, né, encontrar outra cultura, outra forma. Tanto é que, às vezes, até para se sentir em casa lá em Manaus, por exemplo, eles fazem, né, aquelas comunidades, porque para eles se sentirem mais perto daquilo que é familiar. Então, é muito interessante. No curso com a Mariana, nós fomos a restaurantes, por exemplo, nós tínhamos um indiano chegando, então nós fomos ao restaurante indiano, vimos a comida, no restaurante coreano, entendemos como é que é aquela tradição para eles. Então, é bem legal. E saber que, né, em mobilidade existe o time de relocation, que arrasa. Eu acho muito legal quem trabalha com isso. O impacto é muito grande quando o expatriado chega e já está tudo ali, já tem internet, já tem tudo instalado. Nossa, isso para eles é sensacional. É o time de visto e de imigração que ajuda, que aconselha. Então, tem muita gente, muitas consultorias que fazem um trabalho excelente. Assim, eu acho que para se preparar é o conselho da minha chefe. Estuda pelo menos o que a gente trabalha, né? Que acho que vai dar certo, assim, essa parte de migratória. Gente, a gente está chegando... Pode falar, Laura. Que, na verdade, então, assim, focando no perfil, eu acho que eu peguei mais uma parte de focar, assim, como entrar. Mas agora, assim, se preparar para atuar na área, eu diria que é muito importante, né? Quando você diz assim, estudar pelo menos que a gente vai trabalhar, é exatamente assim... principalmente, como você deu o exemplo de você ter que ter estudado a legislação da Colômbia e do México. Então, para quem ainda não está nesse universo de mobilidade, de alguma forma quer adiantar, é ler realmente tratados internacionais. Eu acho que isso faz muita diferença, porque a pessoa que está em mobilidade, ela conta com parceiros, como o Caio colocou, e é muito importante a escolha desses parceiros, porque eles são uma extensão, um braço, né, da mobilidade. Então, se o seu parceiro, a consultoria que você contrata não faz um bom trabalho, vai refletir no seu trabalho, na satisfação, na experiência do expatriado. Então, escolher bons parceiros, mas você também ter essa iniciativa de ler os tratados, porque às vezes, se na consultoria não vierem com as ideias que vão atender ou que são as melhores para a estratégia da empresa, você também tem algum repertório, se não para dar orientação, pelo menos para fazer as perguntas certas, né, para o parceiro ir conduzindo o caso da melhor forma possível. Então, no meu caso, acho que o curso de Relações Internacionais, como formação, mobilidade internacional não requer uma formação acadêmica específica, mas eu acho que o de Relações Internacionais é o que melhor atende, por justamente ser um curso que também não é específico. Então, ele aborda economia, direito, administração, história, e aí eu acho que te equipa bem para atuar na área. E, além disso, eu acho que de perfil, sem dúvida, Caio,
conhecer um outro idioma é essencial, porque a partir do momento que você está se propondo para estar numa área internacional, não parta da premissa, ainda mais se você é brasileiro. Se você for americano, talvez você não precise falar outra língua, mas se você é brasileiro, não parta da premissa de que o expatriado vai falar português. Então, para estabelecer comunicação e até trabalhar com os parceiros internacionais, o inglês, no mínimo, é essencial. E o que você falou da interculturalidade. Então, assim, ter experiências com viagens, principalmente no exterior, e não só viagens, mas se poder morar no exterior, para realmente ter essa experiência da empatia, né? Saber o que é ser um estrangeiro em outro lugar. Eu acho que, com certeza, são bagagens aí, né, que, trazendo para a área de mobilidade, ajuda muito esse profissional, né, na hora dele atuar e atender, né, o tempo todo, porque eu acho que o maior desafio nosso, como você falou do papel estratégico, né, a gente está dentro da estratégia da empresa, a gente tem essa parte de prestar relatório, questões orçamentárias, mas a gente o tempo todo lembra que a gente está atendendo gente, né, cuidando de gente, de famílias. Então, essas experiências que você teve com voluntário, né, serviço voluntário, enfim, eu acho que ajuda muito nesse processo de empatia. E é um grande diferencial para o profissional. Você ia falar alguma coisa, Jennifer? Sobre relações internacionais? Não. Eu acho que ela já falou, a Lauri resumiu tudo. Eu acho que o curso de Relações Internacionais, por ter essa multidisciplinaridade, eu acho que é o que melhor realmente se atende para a gente trabalhar nessa área, porque eu acho que foi também um tempo que a pessoa que trabalhava em imigração precisava só de ter um inglês, espanhol e talvez uma empatia somente com o cliente. Não, é ter essa multidisciplinaridade, entender de vistos, de leis de expatriados em geral, de tratados. Eu já trabalhei com consultores de imigração que não fizeram relações internacionais, então para eles era alguma dificuldade de entender o Tratado de Haia, as convenções, e para mim já era uma coisa mais fácil por conta da minha formação. Então é um conselho de relações internacionais. Eu acho que é o curso certo para isso. E, Caio, você me lembrou uma história, você falando que já foi em um restaurante indiano por conta, para entender as comidas e tudo mais. E eu lembro que eu fui atender um cliente indiano e ele chegou com uma caixa para mim. Eu achava que era a documentação dele e era um vestido. E ele deu para mim e falou assim, é de presente para você, da minha cultura. Olha que legal. E eu fiquei, gente, eu não posso aceitar por conta da política da empresa, e eu fiquei pensando, será que ele deu a entender? E aí eu fui ver que era uma prática cultural deles, presentear, essa coisa. Então foi bem... Cuidado, acho que eles queriam dividir em casamento, Jennifer. Então, eu acho que é isso, mas quando essa questão aí. Prática mesmo. Que legal, é muito legal. Lá na Samsung, nossa maior alegria era ganhar presente do coreano, porque para eles é um sinal de confiança. Então, quando nós recebíamos algum coreano e aí ele vinha para algum cargo de liderança, nossa, nós nos preparávamos demais. Aí eu lembro que um veio e todo mundo falou, você precisa conquistar, a gente precisa que ele aceite essa proposta e tudo. Nossa, no dia que ele me deu o leque, que inclusive estava aqui atrás, eu fiquei tão feliz e disse, caraca, consegui, finalmente. Deu tudo certo mesmo, assim. Mas é muito legal lidar com outras culturas, assim, muito legal. Foi muito efetivo o treinamento, ele foi muito... a gente viu os sinais, né, muito claros ali de cultura, tanto nosso quanto deles. É muito bom aprender sobre a nossa cultura, saber que o brasileiro também tem sua forma de se comunicar, que é diferente, né, mais latino e tudo mais, diferente do coreano, por exemplo. Então, foi muito proveitoso. Finalizar com os agradecimentos, né? Na verdade, eu tenho uma última pergunta. A gente estava conversando até ontem no grupo, né? Pensando, assim, em habilidades interpessoais, né? Resiliência, comunicação, independência. Não sei, vocês pensam, assim, que existe alguma que é muito importante para um expatriado mesmo lidar com as situações, a adaptabilidade, qual delas, assim, para vocês é, assim, a mais marcante?
Olha, eu não sei nem se entra nesses quesitos, mas eu acho que é a proatividade, porque eu já tive casos que o cliente me perguntou algo sobre relocation, é uma coisa que eu nunca trabalhei, mas assim, poxa, eu vou buscar essa informação para você, vou tentar me informar, vou tentar passar da melhor forma para você, vou encontrar alguém que te passe essa informação. Então, eu acredito que você sempre tem que mostrar proatividade. Se você sabe, domina o assunto, realmente fale. E se não saiba passar também a comunicação para o imigrante ter a sua resposta. Eu acho que é isso que uma pessoa de imigração, mobilidade precisa ter. Legal, gostei. Concordo. Aí, acho que você falou a palavra, viu? Acho que para o expatriado, resiliência. Porque realmente existem, né, uma série de ações que o profissional de mobilidade pode propor para a empresa, e aí vai caber a empresa aprovar ou não, de formas de a gente prevenir uma negativa ou uma expatriação mal sucedida. Mas ainda que você faça tudo, tipo, by the book, o go to see tree, leve e apresente a família, a escola, ao bairro onde eles vão morar, ainda assim a pessoa está dando um passo para o unknown, né? Como vai ser morar naquele país, naquela cultura diferente. E aí, se não tiver resiliência, eu acho que a chance de não sucesso é muito alta. Então, se for para escolher uma característica, eu acho que a primordial seria, assim, resiliência. É realmente aguentar um pouco até as coisas se ajustarem aí. No curso a gente aprendeu também que sempre vai ter um impacto cultural, né? O profissional de mobilidade ele vai fazer de tudo para aquilo ser o mínimo possível, mas o impacto ele vai acontecer, porque nem sempre o expatriado vai estar na empresa, então e nem sempre com o profissional de mobilidade ao lado. Se ele for ao mercado, vai ter um impacto cultural que vai ser normal, vai ser do dia a dia. Se ele parar num posto de gasolina, ele vai também ter aquele momento diferente, de cultura diferente, né, a comunicação diferente, então esse impacto vai acontecer mesmo. Mas agora sim, né, muito obrigado, gente, de verdade mesmo, uma coração cheio de gratidão pela participação de vocês, pela disponibilidade, queria que me deixar à disposição para o que vocês precisarem, fiquem à vontade, eu vou, assim que estiver disponível, já entro em contato com vocês. Combinado. Eu fico grata demais pelo convite. É um prazer falar para mim desse assunto. E conte comigo para outras conversas, sempre que precisar, estou à disposição. Eu vou contar mesmo. Obrigada. Também, gente, obrigada pela conversa, foi um prazer. Também adoro falar desse assunto, falaríamos a tarde toda, se possível. Obrigada pelo convite. Beleza. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.